Na FGV, questões de concordância aparecem, tá? Não com tanta frequência quanto na FCC, mas pode aparecer, aparece de vez em quando, tá? Eu falo para você, isso aqui para FCC, gente, é imprescindível. Para a VUNESP é imprescindível, que é aquela questão que é certa de aparecer na prova. Para a FGV é importante? É. Só que a FGV ela acaba variando muito o conteúdo. A gente não tem tanta previsibilidade quanto a gente tem na FCC, tá? Mas vamos embora. Bora para a próxima, ó. Vamos aprofundar ainda mais isso. Olha o tamanho dessas frases, gente. Muito cruel, né? Muito, muito, muito cruel. Gente, quando você tem uma locução verbal, ó, eu quero que você me diga qual é a classificação dessa partícula C. Fala aí para mim, qual é a classificação dessa partícula C? Ó, gente, quando você tem a partícula C, você tem que olhar a transitividade do verbo ou da locução verbal. Então, pode ser que você tenha aqui, ó, uma locução verbal. A de notar é uma locução verbal. Quando você tem a locução verbal, esse verbo que está lá na frente é o verbo auxiliar. E esse último verbo aqui é o verbo principal. Na hora de você olhar, é verbo transitivo direto, é verbo transitivo indireto, é verbo de ligação. Na hora de olhar a transitividade, você olha sempre para o último verbo. Você olha sempre para o verbo principal. Então, você tem aqui, ó, o verbo notar. Verbo notar, quem nota, nota algo. Eu vou notar o quê? A falha. Quem nota, nota algo. O verbo é transitivo direto e ele pede um objeto direto. Eu tenho uma locução verbal e essa locução verbal ela vai funcionar como um verbo transitivo direto. A transitividade ela foi definida pelo último verbo. E quando o verbo transitivo direto traz uma partícula C, e aí não importa a posição dessa partícula C, tá? Eu tenho aqui, ó, uma partícula apassivadora. Se ligada a essa locução, que funciona como um verbo transitivo direto, você encontra a partícula C, essa partícula C é uma partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto, ele vira o seu sujeito, tá? Então vamos lá. Bora para a próxima então. Olha esses exemplos aqui. Como haveria de julgar positivos os feitos da caminhada civilizatória quem ignora até mesmo os objetivos dela. Gente, todas essas frases aí que são grandonas, com aquele vocabulário mais chatinho, são frases da própria banca, tá? São frases da FCC, porque ela repete muito a estrutura, por isso eu quis trazer essas frases maiores. Mas o que interessa? Eu quero que você veja, ó, a gente vai focar muito nessa estrutura aqui com o quem. Eu quero procurar o sujeito desse verbo. Mas antes disso, vamos ver numa frase menorzinha. Quem estuda, aprende. Quem aprende? Quem estuda. É essa pessoa que aprende. Quem aprende, estuda. Ou quem estuda, aprende. Quem aprende? Quem estuda. É essa pessoa que aprende. Isso aqui é o sujeito, ó. É o sujeito com o verbo.
Quando o seu sujeito tem verbo, você tem aqui um sujeito oracional. E quando você tem um sujeito oracional, o verbo fica no singular. Nós vimos isso ainda há pouco. Na outra, falou quem sabia a regra. Eu quero procurar o sujeito desse verbo falar. Quem falou? Quem falou? Quem sabia a regra? Foi essa pessoa que falou. Isso aqui é o sujeito com verbo, é o sujeito oracional. Quem sabia a regra falou. Foi esse indivíduo que falou. Sujeito com verbo é sujeito oracional. E com sujeito oracional, a concordância ela é feita na terceira pessoa do singular. Então, olha o que nós temos aqui nessa estrutura. Como haveria de julgar positivos os feitos da caminhada civilizatória quem ignora até mesmo os objetivos dela? Eu vou procurar o sujeito desse verbo. Quem haveria de julgar? Quem haveria de julgar? Quem ignora. É essa pessoa que haveria de julgar esses feitos positivos. Quem haveria de julgar? Quem ignora até mesmo os objetivos dela. É esse indivíduo que haveria de julgar os feitos positivos. Isso aqui é o sujeito, ó. Mas esse sujeito, ele traz um verbo. Quando o sujeito traz um verbo, ele é um sujeito oracional. E quando eu trabalho com sujeito oracional, a concordância ela é feita na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Isso aqui é bem legal, hein? Isso aqui é bem legal. Agora, essa daqui é mais tranquila, mas é uma pegadinha recorrente, tá, gente? Nós temos a visão das flores, já sem os talos, proporcionava ao autor sentimentos OX. O que proporcionava ao autor sentimentos OX? A visão das flores, já sem os talos. Isso aqui é o sujeito. Mas eu quero que você diga para mim no chat, qual é o núcleo desse sujeito? Fala para mim. Qual é o núcleo desse sujeito? Ó, note que aqui, ó, antes de os talos, você tem o sem, que é uma preposição. Antes de flores, você tem o de, que é a preposição. O núcleo é o não antecedido de preposição, é a visão. É a visão das flores. É essa visão que proporcionava sentimentos ao autor. E na hora de fazer a concordância, o verbo concorda com o núcleo. Então, o núcleo tá ali. É a visão que proporcionava. Núcleo no singular, verbo no singular. Muito bom, muito bom.